Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade à nossa aula, tá? Logicamente, da UTI, e a gente vai falar um pouquinho sobre o histórico, tá? Da origem da palavra, tá? Que é a questão da UTI. Então eu tenho aqui terapia. Terapia veio do grego, tá? Intensiva é do latim, que é uma linguagem morta, como vocês mesmos sabem, tá? Então, terapia é servir a Deus. Por isso que terapia vem servir a Deus. Então, por isso que a gente fala muito, quando a gente está na UTI também, sobre os cuidados, tá? Cuidados o quê? Cuidados paliativos, tá? Se eu for colocar o P aqui, senão não vai dar, tá? Paliativo, tá? Então, os cuidados paliativos, logicamente, vem servir a Deus, tá? E logicamente intensiva é que é intenso. Então todos os pacientes que estão ali na UTI, eles logicamente eles são mais intensos, precisam de cuidados mais específicos, tá? Então por isso que a UTI é um local que todo mundo trabalha, tá? Pode trabalhar em qualquer outro setor, tá? Você trabalhando na UTI, você trabalha em qualquer outro setor. Por quê? Porque a UTI você mexe com tudo, você mexe com todas as patologias, você mexe com todas as drogas, tá? Medicamentos simples e medicamentos complexos, que é o que a gente vai estudar depois, tá? Que é importante a gente saber sempre o histórico, de onde vem, tá? Então terapia vem logicamente servir a Deus, intensiva logicamente que é intenso. Então a gente tem logicamente UTI, que a gente serve totalmente a Deus, e logicamente pacientes intensos, tá? Isso depende de qualquer religião, tá, gente? A gente não está discutindo aqui religião, tá? Aqui a gente vai falar um pouco sobre a estrutura física da UTI, tá? Eu tenho até aqui, ó, um desenho, tá? Uma foto, na verdade, tá? Para vocês identificar, tá vendo isso daqui, ó? Que tá aqui na frente, ó, vou até marcar aqui, ó. É todo o nosso posto de enfermagem, tá? Aqui são logicamente os leitos, tá? Isso aqui é um modelo novo de UTI que estão saindo agora, tá? Na verdade, as UTIs, elas são todas, na verdade, por cortina, tá? Isso daqui, ó, tá vendo? Todas elas são cortinas, tá vendo, ó? Mas elas estão fechadas, tá vendo, ó? São cortinas, tá? E agora eles estão tendo aquela cortina transparente. O que seria essa cortina transparente? Ó, eu tenho uma cortina branca e aqui é como se fosse uma janela. Ó, deixa eu marcar aqui para vocês. Ó, como se fosse uma janela para a gente ver logicamente o outro paciente como ele está, tá? Então hoje a UTI ela tá tirando aquelas cortinas que era simplesmente só branca para vir com essa transparente. Tá? Porque às vezes você está mexendo com o paciente, você está vendo o que está acontecendo com o outro, tá? Então a gente tem aqui é o meu carrinho de parada, tá? Ó, que eu preciso, todo equipado, lembrando que eu tenho o lacre aqui, tá? Que se romper eu preciso fazer um boletim de ocorrência, porque esse lacre aqui não pode ser rompido, tá? Só pelo enfermeiro, tá? Mas vamos lá falar um pouco sobre a nossa planta física, tá? Então toda a UTI logicamente deve ocupar uma área logicamente física própria, tá? Isso a gente já tinha falado um pouquinho, que tenha um acesso logicamente, um acesso fácil, tá? Que vem logicamente do centro cirúrgico, porque muitos pacientes saem do centro cirúrgico e vai diretamente para a UTI, tá? Da emergência, porque se meu paciente piorar ou a gente entubar meu paciente, ele sobe para a UTI, e logicamente a unidade semi-intensiva. Existe ainda? Existe, mas a semi-intensiva hoje é a nova retaguarda, tá? São aqueles pacientes críticos, tá? Que logicamente não tem local para colocar na UTI. Então aí fizeram a nova retaguarda. Então temos hospitais hoje só de retaguarda, tá? Em São Paulo a gente tem 2 hospitais que só é retaguarda, tá? Essa retaguarda é como se fosse uma UTI, tá? A diferença dos dois não é nada, tá? A UTI funciona da mesma forma da minha retaguarda, tá? A minha retaguarda a gente vai colocar pacientes que são graves, tá? Que tem uma DPOC, uma cardiopatia, às vezes ele está com uma hipertensão muito alta, né?
e talvez a gente colocar na UTI para não ocupar uma vaga, a gente coloca logicamente na unidade semi-intensiva, tá? Que é a retaguarda, tá? Então os dois são bem parecidos, tá? Retaguarda e logicamente UTI. Então a gente tem que ficar logicamente perto do centro cirúrgico, como eu falei, tá? Porque se tiver alguma complicação, meu paciente vai logicamente para UTI. Quanto ao ambiente, logicamente, das UTIs, tá? Deve possuir, logicamente, uma área coletiva, tá? De tratamento. Realmente, ela é uma área coletiva, vocês viram, só separa mesmo pelas cortinas. E ele ali é uma área coletiva. É por isso da questão da infecção cruzadas, tá? Que a gente não... Infelizmente, às vezes mexendo no paciente, vai olhar no outro, a gente tá com a mesma luva e passa, logicamente, infecção cruzada, tá? Tanto que a gente vai falar sobre a KPC. A KPC é uma bactéria, tá? Modificada e criada dentro da UTI, tá? E todo paciente que vai para UTI sempre tem, tá? KBC. Então ela vai subir pro quarto. A gente tem que começar a fazer o tratamento de KPC. Tá? É de contato. Então, por quê? Porque todo paciente tem KPC, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado disso. A gente tem um quarto, logicamente, de isolamento, tá? O posto de enfermagem, tá? Logicamente, a área de prescrição médica, tá? A sala, logicamente, que a gente utiliza, tá? Copa. Lembra que eu falei bem no comecinho no vídeo que a UTI, tá? Você não pode ficar saindo e entrando de novo, saindo e entrando, tá? É um meio de contaminação muito grande. Eu tenho vários pacientes que têm vários tipos de patologia, eles estão frágeis, tá? Imunidade rebaixada. Então, se a gente sair e entrar, pode ser que a gente leve alguma contaminação. Então, UTI, quem trabalha na UTI só trabalha na UTI. É a mesma coisa do centro cirúrgico. Quem trabalha no centro cirúrgico, só no centro cirúrgico. Não fica passeando no hospital, não fica indo logicamente indo para clínica médica, clínica cirúrgica, tá? É só ali dentro, tá? Que a gente trabalha. Rouparia, tá? Na UTI a gente tem que ter uma rouparia própria, e a UTI tem todos os medicamentos, tudo tem que ter um suporte muito completo. E outra coisa, a gente tem sala de preparatória, logicamente, de materiais, que são equipamentos, tá? Esses equipamentos aqui, a gente tem raio-x, bomba de fusão, tá? Tem todos os materiais necessários para esse paciente, tá? É um depósito, tá? Que tem equipamento, material, tá? Todo pronto para isso. E a gente também tem equipamentos, tá? De materiais de limpeza, tá? Que a gente tem. Então a gente tem, logicamente, o banheiro para os clientes, tá? Área, logicamente, administrativa e, logicamente, a sala de estar para a equipe, tá? A gente tem uma sala de estar, logicamente, para a gente dormir, descansar, tá? Então aqui a gente tem, ó, a planta física. Então é uma área de leitos que deve ser permitida ampla circulação, por isso que ela é aberta, tá bom? Leitos isolados um dos outros, tá? Apesar deles ser abertos, logicamente, eles precisam ser isolados, tá? Janela de vidro, tá? Para evitar, logicamente, claustrofobia, tá? Mas a janelinha é bem assim, bem pequenininha. Às vezes vocês nem vê a luz do sol bater, porque as luzes estão ligadas, tá bom? E aí, às vezes ninguém percebe a luz do sol, tá? O ar-condicionado, tá? Logicamente, tá? Para evitar, logicamente, a questão de infecções nos leitos, tá? Micro-organismo, sempre, tá? Cada leito, tá? Deve ter disposto, tá? 10 tomadas elétricas. Por que 10 tomadas? Porque a gente vai usar bomba de fusão. Então, eu tenho lá umas 5 bombas de fusão. Então, todas vão usar tomada, tá? Cabos elétricos, tá? E, logicamente, disponibilidade da canalização de oxigênio, sempre, tá? E, logicamente, a comprimido e a vácuo.
Por que a vácuo? Porque hoje a gente tem um curativo, tá? Então a gente usa a comprimido, que é um curativo que a gente fala curativo a vácuo. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, tá? Que a gente vai também trabalhar sobre isso. E logicamente iluminações adequadas, tá? Aqui, ó, aqui é tudo a mesma coisa, tá vendo, ó? Precisa ficar perto do centro cirúrgico, emergência e da semi-intensiva, que é a retaguarda, tá? Então eu tenho uma área coletiva de tratamento como box, tá vendo? Quadro de, logicamente, eu tenho que ter um quarto de isolamento, tá? Área de prescrição médica, tudo que a gente já viu, tá vendo, ó? Sala de utilidades, tá? Copa, rouparia, tá? Sala, logicamente, para preparar, né, materiais de equipamento, que a gente já falou, bomba de fusão, às vezes eu tenho raio-x, eu tenho tudo lá, fica tudo num depósito, tá? Depósito, logicamente, de equipamento de limpeza, porque quem trabalha na limpeza também não sai para fora. Banheiro para os clientes, área administrativa e sala de estar para, logicamente, para a equipe, tá? Tá vendo, ó? Tudo isso. Aqui é minha UTI, tá vendo, ó? Unidade de terapia intensiva, tá? Que a gente já conversou sobre isso, tá? Tá vendo a iluminação, ó? A diferença da iluminação, tá vendo, ó? Eu fico com as luzes ligado 24 por 48 horas, 72 horas. Tá vendo a janela? Tá vendo? Aqui, ó. Aqui é a janela, tá vendo, ó? Aqui, ó. Tá vendo que entra pouca luz? Tá vendo? Às vezes a gente nem percebe, tá? Às vezes a gente nem percebe o tempo que a gente passa na UTI, tá? Todos tem que ter um lixo, tá vendo aqui, ó? Todos trabalhamos com roupa privativa aqui, tá? Lembrando sempre disso, tá? Porque são pacientes graves, então a gente precisa tomar maior cuidado, tá bom?